boa noite a todos. Nós estamos hoje abrindo o terceiro workshop de significados da paisagem, que é a obra com a qual se celebra o centenário de nascimento do fotógrafo gaúcho Francisco de Sales Marques Corrêa, nascido em Santiago do Boqueirão em janeiro de 1912 e desaparecido em São Paulo em agosto de 1982. Nós temos hoje convidados para esse workshop o sociólogo Luiz Fernando de Andrade Soares, o professor Guilherme Befort Rodolfo, o designer Emerson Nascimento, o especialista em games Francisco Tupi e a senhora Rosa Sampaio, que é secretária do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo, mas está aqui na qualidade de voluntária do Instituto da Moda, instituição na qual ela dirige as coleções do selo editorial Imod, e tendo sido ela própria quem sugeriu a inclusão do livro Significados da Paisagem na coleção magna do Instituto da Moda. Nós vamos hoje abrir o workshop numa dinâmica diferente, e a se iniciar com o Guilherme Rodolfo, e a seguir Emerson Nascimento, depois a Rosa Sampaio, a seguir Luiz Fernando e, por último, o Francisco Tupi. Cabe também uma explicação sobre a participação de Francisco Tupi, que é um especialista em games, e poderão achar estranho um especialista em games num livro, um memorial, como foi publicado, Significados da Paisagem. Mas ele é neto do fotógrafo, e ele, muito pequeno, ele assistiu. Eu terei oportunidade depois de comentar esse episódio, porque ele assina o primeiro pós-fácil dessa obra, onde ele conta o momento da morte de Francisco Corrêa. Então eu passo a palavra ao Guilherme Rodolfo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, professor Vitor, pelo convite. Obrigado pela presença, demais participantes da mesa. Eu gostei muito da forma que o livro é composta, e me fez fez um processo de muita reflexão sobre a estrutura da narrativa feita pelo livro. Não só como compõe o personagem na forma de contar uma história, e que essa história não seja um romance, mas ela é uma narrativa em episódios, né? E me fez muitas reflexões sobre o que é a interpretação da paisagem, né? Os significados da paisagem, como ele faz um aspecto de tradução de um objeto que já foi, por sua vez, um equipamento de tradução. Então, como é que uma paisagem que foi fotografada, ela também pode ser textualizada, relembrada e depois readaptada numa forma de livro, e quando nós lemos, nós criamos outra paisagem, e assim sucessivamente. E eu não pude deixar de lembrar de um filósofo que eu gosto muito, chamado Wilhelm Flusser, que fala exatamente sobre a fotografia. E o Flusser, quando ele vai falar sobre a caixa preta da
Filosofia da Caixa Preta é um livro onde ele levanta hipóteses filosóficas sobre a fotografia, mas, como bom filósofo, para falar de fotografia, ele volta ao significado mesmo. E por que nós temos esta construção com a imagem. E no livro dele ele coloca um aspecto muito interessante, que todas as paisagens, elas são, na verdade, mapas que servem como elementos e ferramentas de traduzir o que é a natureza. Eles fazem com que esses mapas sejam a explicação do nosso cotidiano, da nossa vida. Nós entendemos a nossa vida, as nossas sensibilidades através desses mapas, dessas imagens. Muito posteriormente nós vamos lentamente adaptando esses mapas para gravuras, depois para textos que são chamados de imagens, significados lineares, até chegar na escrita, até chegar numa imagem técnica. E quando nós chegamos na imagem técnica, nós mudamos essa leitura dos mapas, né? O filósofo ele levanta uma característica muito importante sobre perdemos a criatividade, né? Nós perdemos muito rápido essa criatividade porque nós podíamos traduzir essa natureza toda. Hoje nós dependemos de uma imagem já pré-estabelecida pela parte técnica. A única pessoa capaz de traduzir com criatividade, essa única pessoa capaz de fazer uma criatividade completa é o fotógrafo. Por vários motivos. O fotógrafo ele tem um objetivo maior de observação e ele usa um equipamento, a caixa preta, sabendo manipulá-la. Então isso me lembrou muito, professor, essa leitura de episódios de um processo de construção de uma pessoa que existiu, desse fator histórico muito importante, e como eu traduzi nesses acontecimentos esse texto, né? E como eu enxerguei esta leitura, e depois existem algumas fotos aqui, e o comentário da mesma foto, né? Faz uma referência como se fosse eu me senti um intérprete de um instrumento, onde o compositor teve uma sensibilidade de compor uma música e ele não pode guardar aquilo numa memória só dele ou só numa mecânica dele, num processo técnico. Ele precisa transformar isso em grafia para que outro depois reanalise isso e recrie esse processo visual. Então eu achei que com esse livro eu consegui criar muitos elementos visuais, né? Embora pela quantidade de texto e quantidade de imagens não seja um livro destinado à fotografia, ele é destinado à história, mas a construção de imagens dele e de paisagens é muito importante. Eu gosto dessa referência e esta referência ela vai trazer a questão que eu acho que é o principal mote, que é a presença da tecnologia, né? Nós quando criamos a linguagem escrita, é um processo tecnológico, né? E aqui comenta que o fotógrafo não gostava de tecnologia, né? Ele realmente ficava longe da tecnologia. Então, como que esse processo tecnológico passa para esse tipo de tradução e como ele traduziu essas imagens? Isso eu achei muito, muito rico no livro. Professor, eu tive entre as passagens, eu achei muito interessante, uma que fala, talvez sem querer, sobre tecnologia. Porque ele fala sobre a formação do indivíduo enquanto jovem. Eu vou achar aqui no livro, só um minuto. Está marcado. Aqui no capítulo que chama Cunhado Marcado a Ferro, né? Um episódio muito bonito. E ele teve uma marca muito forte, que foi a reação da morte do irmão. E ainda nessa confusão dele perder o irmão, ele foi obrigado a fazer um trabalho para o padrasto, então para o tio, né? Para o cunhado, perdão. E aí ele fala que existe um formato que eu achei muito interessante que o professor escreveu, que ele ainda com 12 anos,
em um tempo quando se vivia na prática mais as experiências reais do que as virtuais. Né? O que são, na prática, a virtual e a real? O que monta isso no personagem? Eu gostaria de perguntar ao professor. Imagine que, aos 12 anos, uma criança que vive sendo surrada, espancada, batida, humilhada por um cunhado mau, ruim, um dia resolve se vingar do seu cunhado. Nos dias que correm, nós temos os sites de relacionamento, nós temos a internet para extravasar, contar o episódio, ridicularizar quem nos faz mal, né? Usando a primeira pessoa ou uma fantasia qualquer. Esse menino é obrigado, em 1922, isto, 24, ele topa com o cunhado dormindo e resolve pegar um ferro de marcar gado, botar na forja, assoprar, deixar aquilo bem vermelho e aplicar nas partes pudendas do cunhado um M, que eram 2 arcos formando um M, e vai embora, vai para a casa da mãe a pé, 178 quilômetros a pé de mato, estrada, banhado, campo e tal, e foge do cunhado. Claro que o cunhado o mataria se o pegasse, nunca pegou. E o interessante é que o cunhado ainda mandou um recado lá para a mãe dele, dizendo que se pegasse fazia, e ouviu da mãe dele, que não via a criança há 6 anos, desde que ele fora morar com o genro e a filha, disse para ele assim, ele que agora vai se ver comigo, da próxima vez ele não vai mais bater no meu filho, porque agora ele vai se ver comigo. E ele tinha medo também da sogra, porque a sogra tinha espancado um assador de carne argentino no dia do casamento dele. Falou um dos irmãos falou alguma coisa para o assador, e o assador deu uma bufetada no filho, e ela puxou uma faca e encostou no pescoço do argentino. Então ele tinha medo da sogra por causa desse episódio. Então, vocês veem, é uma narração de uma história que acontece na realidade. Não existe virtualidade nenhuma, não existe a possibilidade de uma ficção na vida de uma pessoa que vivia nesses tempos. E tudo ali foi construído assim, sobre as histórias que esse menino, enquanto menino, viveu. Não gostava de tecnologia? Não gostava. O máximo de tecnologia que este homem conseguiu conviver foi com uma Leica, 2 Rolleiflex, uma Hasselblad, já em idade bastante avançada, e chegou a fazer uma experiência de laboratório de fotografia colorida, que após o segundo resultado, vendo que ia ser extremamente oneroso e cansativo, dificultoso numa época de pouco recurso e distância dos centros tecnológicos oficiais da fotografia colorida, época em que havia um laboratório da Kodak no Panamá ainda, para onde seguiam filmes de alta resolução, ele chegou e disse, não, aqui não vai ter fotografia colorida. E ponto. E mais tarde, já próximo da aposentadoria, ele é apresentado por uma máquina Polaroid, que o meu irmão, o filho abaixo de mim, tinha comprado. Eu estive presente e eu assisti a cara de nojo que ele fez para a máquina. E isso é uma porcaria. E ele não queria saber de tecnologia. E ele se aposentou no limite do desaparecimento dos recursos técnicos elementares que orientaram a fotografia até os anos 1970, e a partir daí parou com tudo.
E ele era esta pessoa que vivia, na prática, a realidade de ver. E era diferente de como as coisas são hoje, com essa exuberância, esse excesso de tecnologia tão disponível e que facilita a vida de todo mundo, máquina fotográfica em celular, coisa assim, máquina digital. Ele não viu nada disso. Deve ter morrido feliz, porque a tecnologia era alguma coisa que o assustava muito. Passar a palavra para Emerson. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do professor Vitor Aquino, a todos aqui presentes para assistir a esse workshop e a mesa. Eu fiz uma análise pensando aqui entre 3 aspectos principais que são operantes dentro do livro. Caminhos entre a fotografia, a memória e a literatura. Se a gente tentar contextualizar a história da fotografia, no primeiro momento, no meados do século XIX, ela surge num ambiente bastante científico. Científico no sentido lato, né? A gente pensa essa proposição da Idade Moderna, onde se opera o cientificismo, onde se opera a máquina no sentido de aprimoramento do homem, um contexto bastante pensado para o seu tempo. A fotografia, nesse período da modernidade, ela vai buscar uma verdade incessantemente. E qual é essa verdade? É a verdade que a arte, é a verdade que a pintura já não pode mais dar conta. Quando surge a fotografia, como toda novidade de tecnologia, se pensa com o fim da pintura, a pintura vai deixar de existir. Mas fica atribuída a ela uma função desse registro científico. E a liberdade para os pintores do período, principalmente do século XIX, no impressionismo, vai ser dada em função justamente dessa tecnologia, que as pessoas diziam que ia acabar com a pintura. E isso acontece hoje, em cada momento que surge uma nova tecnologia. A televisão não acabou com a fotografia, e assim vai. É interessante pensar que essa liberdade para essa produção estética que vem da arte, ela vai ser ampliada nesse sentido. Ampliada porque o artista começa a ter liberdade plena para não ser mais um repetidor, não ser apenas um que busca a realidade, a verdade. A busca dessa materialidade é o que vai nos aproximar, a fotografia, do que é o real. A pintura vai cumprir um novo papel na sociedade, né? Vai procurar um novo caminho, onde a expressividade vai ser muito mais importante do que a expressão do real. Essa liberdade na pintura surge a partir dessas novas tecnologias. A fotografia tem um aspecto muito interessante, né? Que é o aspecto da memória, né? De usurpar a realidade instantânea e transformá-la em memória permanente. O que é usurpar essa realidade instantânea? Se a gente pensa num contexto contemporâneo, é você tirar o fato da sua realidade primeira e transformar em memória essa memória que todos queremos ter, um vestígio material dos temas do nosso cotidiano. Então, todo mundo tem um álbum de família em casa. O que é isso? É presentificar o passado, é presentificar a memória. É dar um tom de memória àquilo que é um momento do cotidiano que muitas vezes passa desapercebido, mas quando você revê essa imagem, ela traz consigo cargas não só estéticas, mas cargas emocionais, cargas históricas, de um tempo, de uma memória. Essa é uma ideia de experiência de consumo, do consumo do acontecimento passado. Fotografar é um meio de se integrar ao acontecimento. E hoje, haja vista toda a tecnologia, a gente diz que é uma banalização da imagem, todo mundo fotografa o tempo todo, mas todo mundo se insere nesse contexto fotográfico, porque todo mundo quer pertencer a esse momento, ninguém quer deixar. Então, os exemplos das redes sociais todas que existem, essa ideia de pertencimento é fundamental para que a gente perceba esse processo, que só a fotografia pode proporcionar a gente. Segunda
fotógrafa e pesquisadora Susan Sontag, o registro fotográfico é sempre um meio de controle. E transpassando isso para o nosso cotidiano, eu tenho que concordar com ela, mas não no sentido que ela coloca no sentido político. Eu penso no sentido do nosso cotidiano mesmo. E o livro é fantástico nisso, porque o Francisco Salles, ele vai trabalhar essa ideia do controle. E quando eu falo controle, não é do controle no sentido de impor esse controle, mas é um controle no sentido de organizar o caos. Quando eu falo organizar o caos, quando se propõe uma fotografia, e a gente pensa, eu sempre penso na fotografia de família, você tem uma hierarquia de posições. O chefe da família, a mãe, as crianças. Quando é um jogo de futebol, você tem os jogadores, do lado os técnicos. Tem toda uma hierarquia de construção que, se não fosse registrado naquele momento, a gente poderia dizer que seriam meio que imagens caóticas. E o fotógrafo tem esse papel de organização hierárquica na sociedade. Quando ele faz a fotografia, ele está sistematizando um momento hierárquico ali. E não só isso, ele está perpetuando isso dentro da memória. E daí a gente tem vários elementos presentes no contexto de construção histórica, organização e vários aspectos sociais. Outra questão que emerge da leitura desse livro é a questão da fotografia como ato de revelação. E o que ela revela, né? A ação de revelar. Se a gente pensa que ela, em si, ela já organiza, e ao mesmo tempo ela vai mostrar o quê? A verdade. E qual a verdade que ela vai mostrar? Não só essa verdade científica que a tecnologia propõe, mas ela vai nos apresentar a verdade do nosso cotidiano, onde as relações, os casamentos, tudo só, se não houvesse, claro, tem os documentos, mas se não houvesse a fotografia, ficariam apenas na memória. Então, a presentificação dessa memória se faz através da fotografia. No livro, a imagem ela vai ser ressignificada a partir da literatura. O visual, a memória material do tempo passado, se faz presente no texto. E a gente pensa, e especificamente num dos textos, dos capítulos do livro, que me chama muita atenção, que é a imaginação e a fantasia, onde Francisco Salles vai para a cidade aprender a fotografar. Mas ele não tem uma máquina. Isso é uma questão muito interessante. Pegando esse dado, eu chego a um fotógrafo contemporâneo chamado Evgen Baušar, que é esloveno, é um fotógrafo que hoje é incensado como um dos mais importantes do mundo, e ele é cego desde os 12 anos de idade. E aí a gente fica pensando na questão da técnica. Qual técnica que entrega? E aí eu vou usar um exemplo aqui, o que ele fala sobre a técnica que ele usa. Antes de clicar, tenta captar ao máximo a imagem que está sendo construída. O foco automático pode ser útil, mas ele consegue, através das mãos, marcar a distância entre o objeto e a câmera para fazer retratos. Eleva a câmera na altura dos olhos, guiado pelas vozes das pessoas. Ou seja, todo o entorno contribui para que ele construa essa imagem.